sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E se você é novo por aqui, oi, meu nome é Juliana. Eu resolvi, pelo visto meu vizinho também resolveu, porque eu liguei e ele começou a furar a parede. Eu resolvi fazer diferente esse ano. Ao invés de fazer um vídeo enorme no final do ano, todo mês eu faço um vídeo das minhas leituras. Por quê? Porque chega no final do ano eu já não lembro de nada. Ano passado eu li 76 livros. Por mais que eu anote, eu tenho meu caderninho. Não é a mesma coisa, minha memória não vai estar tão fresca. Então eu resolvi que esse ano eu vou fazer por mês. Bom, em janeiro eu li 6 livros e eu comecei o ano com Rouge, da Mona Award. É a mesma escritora de Bunny. Eu gostei do livro, a vibe continua a mesma de Bunny, ou seja, louca. Eu gosto da escrita da Mona, é muito fluida e ao mesmo tempo você vai se perdendo na história, você realmente se sente louco. Nessa história aqui do Rouge, a gente vai acompanhar uma moça que é muito fissurada em produtos de beleza e skincare, porque a gente vai aprender, né, durante a história, que ela puxou isso da mãe dela, que era uma pessoa também muito vaidosa. Tipo assim, vaidosa ao extremo, gente. A gente não tá falando de pessoas com skincare normal, é vaidosa ao extremo. Tanto que quando a mãe dela falece, isso não é spoiler, tá? Já é no início, começa a história com ela no enterro da mãe. A gente vai destrinchar a relação dessas duas e como a personagem principal invejava a mãe e como a mãe invejava a filha. Então a mãe é uma personagem branca, mas a gente entende que o pai da nossa personagem principal era egípcio, né? Ele era africano. Logo a nossa personagem principal, ela é de cor, ela não é branca. Isso é bem claro. E a mãe usa disso como se fosse uma bênção, tipo, ai, a sua pele é maravilhosa. E a personagem não. Vê o racismo estruturado na personagem, porque ela não se vê bonita. Bonita é a mãe dela que é branca, que pele de porcelana. Então a Mona traz essa discussão aí também de como a gente enxerga a beleza sendo branca. Essa pessoa é realmente bonita ou ela é só branca? Eu tô escrevendo todos os meus pensamentos rapidinhos aqui. Então o que eu escrevi sobre esse livro foi... A nota foi 3.5. Gente, que livro foi esse? Parece que eu fumei horrores. Mais louco que Bunny. Muitas metáforas, 100 páginas a menos faria ele ficar melhor, pois ficou muito repetitivo. O próximo livro que eu li foi Aos Prantos no Mercado, de uma autora coreana, que eu não vou lembrar o nome dela agora, mas vou colocar aqui. Eu gosto como os autores coreanos contam as histórias, é muito fluido. Aqui olha só que interessante, a personagem também perde a mãe. Então ela está no mercado comprando coisas e ela começa a lembrar da mãe que cozinhava bastante, porque o afeto dessa mãe passava pelos alimentos. Ela vai fazer muitas analogias à comida, acho que é por isso que também pra mim ficou um pouco cansativo. Mas é um livro pesado, assim, é um livro muito cru, muito real sobre luto. Ela não é perfeita, e acho que é isso que eu gosto, porque ela é identificável. Ainda mais que eu tô na faixa etária de idade dela. Faixa etária de quê, né? Só de... Óbvio que é de idade. Tinha horas que eu ficava, caraca, eu vou chorar. Porque eu comecei a imaginar eu perdendo a minha mãe. Então é um livro pesado, assim. Se você não gosta de coisa pesada, dramática pra chorar, não leia esse livro. Rouge tem luto, mas ele não é drama. Ele é, tipo assim, ácido. Tomou um ácido e aí tá nessa. E eis aqui o que eu escrevi sobre esse livro. Eu dei 3 estrelas e meia. Eu tô bem exigente esse ano, tá, gente? Sensível, bruto, cru, muitas camadas, muitas informações e sinto que poucas reflexões por parte da personagem. No final ficou meio cansativo. Apesar de tudo, eu gostei, tá? Mas é porque isso, é como ela conta muito a história de vida, ficou faltando ela refletir sobre ela mesma. Às vezes eu sou psicóloga e eu fico procurando muita profundidade, muita reflexão, mas pra mim faltou, pode ser que pra você seja o suficiente. O próximo livro, gente, o que tá acontecendo? Porque também fala de luto. Será que eu tô bem? Bom, o próximo livro que eu li foi As Irmãs Blue. E já vou adiantando, que decepção. Eu queria tanto gostar desse livro. Ai. Porque a capa é tão bonita. Vi muita gente falando bem, inclusive os booktubers que eu sigo, os booktalks, sei lá. Gostaram, todos gostaram. Eu não vi ninguém falando mal desse livro. Mas aí eu percebi que uma colega minha que leu achou a mesma coisa que eu. Essa história é 4 irmãs, uma delas morre, né? E isso não é spoiler. E aí então as 3 irmãs que sobraram vão lidar com esse luto. Só que esse é o problema, elas não lidam com esse luto.
não lidam, elas fazem besteira atrás de besteira, porque elas podem, sabe? Elas são classe média, brancas, e elas não têm que se preocupar com dinheiro, elas não têm que se preocupar se largou o emprego. Não sei lá, você tem que manter um teto pra morar, porque elas têm um apartamento, elas têm os pais ali presentes. E assim, a autora, ela dá pedaços sobre a relação dessas filhas com os pais. Na verdade, é a mais velha que fala mais da relação dela com os pais. Ou seja, ficou faltando para as outras irmãs também. E aí elas falam, ai, meus pais são horríveis. Mas não mostra exatamente por quê. E aí quando a mãe apareceu mais no livro, eu não achei ela horrível. Eu achei ela de boas. Tipo assim, pode não ser a melhor mãe do mundo, porque ela é mais distante. Mas eu sinto que era mais uma necessidade da personagem do que a mãe dela de fato ser horrível. Mas o livro não deixa isso claro. Ele quer deixar claro que os pais são horríveis. Mas as cenas que mostram dos pais é tipo assim, gente, um monte de pai faz isso assim, não é. Cara, lide com isso, você é adulto, sabe? E eu acho que o problema desse livro pra mim foi isso, é que elas não lidam com nada. Elas são adultas, mas não lidam com nada, não fazem uma terapia. E umas brigas bestas, sabe? Ai, não nada. Eu dei 2 estrelas, tá? E aqui o que eu escrevi sobre esse livro. Achei que iria me despertar muito mais sentimentos, mas achei fraco, vazio, muito white people problem. Me drogo muito, olha como sou quebrada, coloquei entre aspas. E aí eu coloquei aqui, eu tava um pouco raiva, eu acho. Assume seus B.O., Mona, faz terapia e não aprofundou porque os pais são ruins. Mas a escrita é boa, botei entre parênteses aqui. Ainda mais que eu perdi um irmão também. Então assim, eu achei que eu ia me identificar muito com essa história e eu simplesmente falei, véi, não foi pra mim. O próximo livro que eu li foi Aconteceu Naquele Verão. Gente, Aconteceu Naquele Verão é um livro de romance, daqueles de capa coloridinha, com um desenho fofo e que vai ter hot. Eu li esse livro por conta do clube do livro que eu participo. E ele foi o escolhido pra leitura de janeiro. Mas não é minha vibe, não é um livro que eu pegaria ele nunca pra ler. Tipo assim, não romance assim, com essa vibe, não é pra mim. Eu gosto de romance dramático, que é muito assim, tudo vai se resolver no final, você sabe que vai ficar junto, feliz para sempre, mimimi. Aqui a gente vai acompanhar a história de uma mulher que acho que ela tá nos 23, 24 anos. E ela é muito doidinha, assim. E ela aprontou 1001 com o padrasto dela. E o padrasto dela falou assim, tu vai pra cidade do teu pai, lá tem um bar velho dele, tu vai cuidar desse bar por 3 meses. Esse é teu castigo. Quem me dera se meu problema fosse esse. E aí a mulher vai, chega lá, tem um cara que é óbvio, um gostosão, mas ele é um brutamontes, né? Foi até uma colega minha que falou desse termo. E aí me lembrou a vibe meio Hannah Montana, né? Porque a Hannah Montana chega lá cheia de mala, assim, com a peruca, e aí ela tem que aprender a ser a Miley Cyrus. Cara, foi difícil, viu? Nossa senhora! Pra ler 50% desse livro foi um Marte. E aí começam umas cenas de hot, aí eu fico, ai que vergonha, olha. Porque não é o problema, não é o hot. Mas é porque do nada assim. Mas tipo assim, o cara tá olhando pra mulher e ele, nossa, imagina ela pelada, nossa, deve ser uma loucura ela pelada. Aí você fica. Terminei, mas terminei na força do ódio por causa do clube do livro, tá? Eu dei 2 estrelas também. Mais do mesmo, não me conquistou em nenhum momento. Igual a qualquer livro de romance. Próximo. O próximo livro que eu li, na verdade eu escutei, eu até tinha ele no Kindle, mas eu preferi escutar enquanto eu dirigia, porque o audiobook dele era, sei lá, 1h30, que é A Morte de Ivan Lins. E também dei 2 estrelas. Primeiro que é um livro, é curto, tudo bem. Por ser um livro curto, talvez o autor não quis se aprofundar muito, porque eu não vou questionar a tua história, tá? Ele deve escrever bem pra caramba. Esse foi o meu primeiro contato com ele. O negócio pra mim foi que ficou repetitivo. Gente, toda hora ele falava o nome do cara. O Ivan Lins comia arroz. Ivan Lins deitava na cama. Ivan Lins se vestia. A morte de Ivan Lins foi chocante. Ivan Lins... Tipo assim, no mesmo parágrafo. Aí você fala, gente, pode usar o pronome, tá? Passa por pontos de vista diferentes, aí quando chega no Ivan Lins, que ele dá uma diminuída porque ele não vai ficar falando o próprio nome pra ele mesmo, né? Mas você entendeu o que eu falei? Ficou estranho. A gente vai acompanhar, adivinha, a morte de Ivan Lins. Morra de novo! O que eu consegui tirar desse livro foi, se você não faz grandes contatos, se você não tem grandes relações, se você não aprofunda nas suas relações, se você foca só, por exemplo, na sua carreira, em um Ivan, no final ninguém vai se importar com você. Só que isso foi o que eu tirei espremendo leite de pedra. E é isso, é bem curtinho, o cara já tá morto, já começa no enterro dele. Gente, realmente esse ano, ou esse mês só li livro de morte, né? Que isso? Agora que eu tô... Vou levar pra minha psicóloga, vou estar levando pra minha psicóloga. Eis aqui o que eu falei sobre Ivan Lins. Dei 2 estrelas.
Achei repetitivo, perdeu a oportunidade de se aprofundar no assunto sobre luta e relações. E nossa, como repete o nome do personagem, inimigo do pronome. E aí o próximo livro, adivinha de que é também? Morte. Mas esse aqui é um thriller, né? Saboroso Cadáver ou Delicioso Cadáver, você encontra com esses dois nomes aí. É um livro curto também, 195 páginas, 200 páginas. Que livro estranho. Assim, não me acrescentou em nada, mas não foi um livro ruim. Só foi um livro que provavelmente no final do ano eu já não vou lembrar de nada dele. E é um livro, ele é pesado, mas ao mesmo tempo, como é distópico, eu não sei se eu me conectei tanto. Eu achei a escrita um pouco confusa, tá? E aí não me pegou tanto por isso, talvez. E, de novo, não aprofundou. Eu acho que... Tá, por isso que eu sou muito fã da Carla Madeira, que escreve poucas páginas, mas tu sente aqui no coração. Entendeu? É muito difícil você escrever pouco e não se passar de vazio, sabe? E acho que aqui, bom, a gente vai acompanhar uma sociedade onde carne de animal não é mais possível para consumo por conta de um vírus. E aí a galera vira... E o livro é bem gráfico, assim. Então, se você tem estômago fraco, se você é uma pessoa mais... não assistiria Jogos Mortais, não leia esse livro, não é pra tu não. Agora, se você é uma pessoa que tipo, é isso. Eu já li Rafael Monstro. E aí vai acompanhar a vida desse cara que trabalha num açougue, né? Vamos dizer assim, açougue, eles usam outro nome. Tem um plot twist, mas eu achei que ia ser uma coisa mais wow. Foi assim, mas não foi wow. O livro ele vai narrar muito mais cenas assim grotescas. Eu acho que é um livro pra te chocar mesmo, porque ele vai colocar a gente... Tá vendo, seres humanos? É isso que vocês fazem com os animais. Tá vendo? Essa galera aqui, é isso que você faz com as vacas, com os porcos, com as galinhas. É isso aqui. Você tá achando cruel porque é humano, mas os animais também sofrem. Então eu senti essa vibe. Pra gente meio que, opa, será que o cara é vegano? O cara que escreveu isso? Na verdade foi uma mulher. Então, eis aqui o que eu escrevi sobre esse livro, que foi o meu último de janeiro. Eu dei 2,5 estrelas. Assombroso. Puro grotesco. Senti muita confusão enquanto lia, por causa da escrita. Achei que deixou a desejar. E foi um livro de horror e nada mais que isso. Ou seja, esquecível. Se a tua vibe é Jogos Mortais, esses filmes de horror grotesco, eu acho que você vai gostar. Bom, gente, essas foram as minhas leituras de janeiro e em fevereiro volto com mais. Prometo que vou variar o assunto, porque, gente, foi muito luto, né? Enfim, inclusive nesse último livro realmente também tinha uma questão de luto. Agora pra pensar. Tô indo pra terapia agora, tá? Beijão, viu, gente? Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar e adoro todos vocês.